Vocês sabem o conceito de saúde? Veja a explicação do professor Clever Corrente. No vídeo seguinte, conheçam 4 novas formas de aprendizagens. E nestes tempos de quarentena, como você está em casa? Aproveitando para estudar? Assistam ao depoimento de 4 estudantes do Semi Gama e depois peguem o embalo da música Cachoeira no clipe da banda Meia Lua. Com vocês, o ensino médio em tempo integral digital. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Clever, eu sou professor da Secretaria de Educação. Atualmente estou como especialista pedagógico do ensino médio em tempo integral. E a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre saúde, mas não saúde em um sentido estrito, como a ausência de doença, mas nós vamos falar sobre 8 tipos de saúde. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito, que existe esse tanto de saúde, que existem essa diferente forma de olhar, essa diferente visão de se perceber a saúde, mas esse é o nosso desafio de hoje, olhar para esses 8 tipos de saúde, que é o que a gente faz na educação integral, né? A gente olha o sujeito na sua integralidade, na sua complexidade. Bom, existem 8 tipos de saúde: a saúde física, emocional, intelectual, espiritual, familiar, profissional, financeira e social. E elas se entrelaçam entre si. Então, definir saúde apenas como ausência de doença é muito pequeno para a complexidade do que de fato é a saúde, que é o bem-estar em todas essas dimensões, em todas essas áreas. E aqui não se trata de dividir, não se trata de segmentar, porque uma está relacionada com a outra. Às vezes, se uma não vai bem, acaba influenciando nas demais. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas, como elas se entrelaçam e como elas estruturam a nossa vida, a nossa saúde, o nosso bem-estar. A primeira que a gente vai tratar é a saúde física, que é aquela que a gente está mais acostumado, né? Ela está relacionada muito com a questão da boa alimentação, comer alimentos saudáveis, diversificar a alimentação, comer diferentes tipos de nutrientes, para que de fato o nosso corpo ele tenha um bom funcionamento. Também fazer exercícios físicos, o exercício físico que mais te dê prazer, que você mais se sinta relaxado, que você, de certa forma, coloque o seu corpo ali para funcionar, ainda mais nesse período de quarentena, né? A gente fica em casa, então seria interessante, dentro da própria casa, a gente fazer algumas atividades físicas que coloquem o nosso corpo também em movimento. Não ficar só sentado e deitado, mas realmente fazer algo, uma abdominal, uma flexão, enfim, atividades que de fato façam o nosso corpo movimentar. E outro aspecto muito importante também da saúde física é o sono, né? A qualidade de sono, o descanso, o repouso, também é importante para que o nosso corpo ele possa se recuperar do nosso dia, né? Da exaustão do nosso dia. Então, esses são 3 pilares muito importantes para a nossa saúde física. Uma outra dica muito importante também é que a gente sempre faça exames de rotina para ver como que estão, né, as nossas taxas, como que está de fato o funcionamento do nosso corpo propriamente dito. Uma outra saúde que existe é a saúde emocional. As emoções são a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se expressa com os outros. A gente se expressa não apenas pela nossa linguagem, mas a gente se expressa também pelas nossas emoções. E é tão importante a gente reconhecer as nossas emoções, a gente entender o que está sentindo, porque as nossas emoções, elas influenciam no nosso comportamento. Então, ter as emoções na palma da mão, compreendê-las, não perder o controle delas, é fundamental para a gente, de fato, ter saúde nessa área, que é a área da saúde emocional. Uma outra saúde muito importante é a saúde intelectual. A saúde intelectual ela está relacionada com o desenvolvimento cognitivo, propriamente dito. Tem uma frase de Albert Einstein que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quando a gente fala em desenvolvimento da saúde intelectual, em cuidado com a saúde intelectual, a gente está falando justamente com a abertura
para esse arcabouço de conhecimento, para conhecer coisas novas, conhecer o mundo, conhecer a realidade, que é tão importante. Isso a gente adquire por meio dos livros, por meio de filmes, por meio de séries, por meio de uma ida ao teatro. Então, essa saúde intelectual ela é alimentada por meio dessas ações, por meio do estudo, né, essa atividade educativa. Foi tão interessante essa postura da Secretaria de Educação de, mesmo durante esse período de pandemia, na qual as aulas estão suspensas, propiciar que a gente ainda continuasse cuidando da saúde intelectual de vocês, que são nossos educandos, que a gente tem tanto apreço e preza também pela saúde de vocês, pela saúde intelectual e pelas demais saúdes que todas estão entrelaçadas. Uma outra saúde que existe também é a saúde espiritual. E aí, quando a gente fala em saúde espiritual, a gente não relaciona apenas com a questão de práticas religiosas. As práticas religiosas também estão dentro desse tipo de saúde, mas não é a única forma, a única manifestação, o único jeito de expressar essa saúde espiritual. Né? Então, existe a questão do autoconhecimento, de buscar a paz, a transcendência, uma conexão consigo mesmo, uma reflexão. Então, às vezes, eu não preciso necessariamente de uma prática religiosa. É uma das possibilidades, é também legítima, mas eu posso cuidar da minha saúde espiritual também sem ter uma religião. Aquelas pessoas que não têm religião, elas também têm esse tipo de saúde a partir do momento em que elas conectam consigo mesmas, fazem um processo de reflexão, de meditação. Também é uma das possibilidades de estar se desenvolvendo, de cuidando dessa questão da transcendência, do autoconhecimento, da razão pela qual está nesse mundo. São aspectos muito importantes e que, de certa forma, nos ajudam a equilibrar as outras áreas, né, as outras saúdes. Uma outra saúde também é muito importante é a saúde familiar, que é o primeiro núcleo, né, no qual a gente está inserido dentro de uma sociedade. De acordo com o dicionário Roais, é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Então, essa é uma definição mais ampla de família, para justamente contemplar os diferentes tipos de família que nós temos. Mas o que de fato importa, para além de aspectos biológicos, é o amor, né? Essa questão da afetividade, essa questão do companheirismo, que é tão forte, tão latente nas famílias, né? Essa questão de ter momentos bons, ter momentos ruins, mas ser pessoas mais próximas às quais a gente pode contar. Então, quando a gente está com essa família, com essa saúde familiar em dia, a gente de fato consegue lidar bem com as relações que a gente tem dentro da nossa família, e tem um bom convívio, tem uma boa relação, de fato a gente compartilha, vive essa experiência de estar numa comunidade que de fato é a base, né? A base que a gente tem, não necessariamente tem ligação com a questão biológica, é também a questão biológica, mas para além disso é a questão afetiva que une. Nós temos também a saúde profissional, que está muito relacionada à questão do trabalho, do emprego, da carreira profissional, que se relaciona aí diretamente com a forma com a qual eu presto um determinado serviço na sociedade em troca de uma remuneração, né? Então, essa questão de devolver para a sociedade, de estar na sociedade, de estar inserido na sociedade, prestando um determinado serviço, vendendo um determinado produto, é de fato um momento em que a gente se sente pertencente, se sente que de alguma forma essas ações que a gente realiza, elas são ações que nos trazem autorrealização, que de fato nos auxiliam no nosso desenvolvimento, que nos auxiliam na nossa inserção na sociedade, porque temos de fato uma contribuição que oferecemos, né, que podemos propiciar
para a sociedade de uma forma mais ampla. E aí a gente vai construindo uma carreira. Não existem diversas carreiras, a carreira é uma só. O caminho que a gente vai trilhar é um só. Podem passar diferentes profissões, podem passar diferentes trabalhos, podem passar diferentes relações de emprego, mas a carreira que a gente vai construindo é uma só. E todas as nossas experiências que a gente vai adquirindo no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, a gente vai agregando, né? Todas essas experiências servem para o nosso crescimento, servem para o fortalecimento dessa nossa saúde. Então, manter boas relações com os colegas de trabalho, com o chefe, com os subordinados, com as pessoas que estão ao nosso redor é extremamente importante para que a gente tenha essa saúde profissional em dia, para que a gente de fato vá para o trabalho satisfeito, que a gente vá para o trabalho motivado e não reclamando e pensando, nossa, tem mais um dia para trabalhar. De fato, o trabalho ele precisa ser uma atividade de prazer, uma atividade na qual a gente busque a autorrealização de fato. Uma outra saúde é a saúde financeira, a relação que a gente tem com o dinheiro, assim, aquela relação de gastar, de esbanjar e depois ter que fazer as contas e buscar suprir, né, as diferentes demandas que a gente tem. O dinheiro, assim como qualquer outro recurso existente na natureza, ele é finito. Então, a gente tem que fazer custos de oportunidades. Então, muitas vezes, eu mesmo recebendo pouco, mas sabendo administrar, sabendo dosar a forma como eu utilizo esse determinado dinheiro, me causa aí essa saúde financeira. Não estou sempre arrochado, não está sempre pensando em dívidas, mas sempre ter essa poupança, pensar sempre no dia do amanhã, é muito importante para manter esse tipo de saúde, né? Fazer uma reserva, pensar que sempre podem existir imprevistos e que de fato essa questão da financeira, ela de fato não seja uma preocupação constante. Por isso que essa relação com o dinheiro, a própria representação, a forma como a gente representa o dinheiro, como a gente pensa o dinheiro, é muito importante para as ações que a gente vai ter com ele, a forma como a gente vai se relacionar com o dinheiro, se a gente vai gastar, se a gente vai poupar, se a gente vai gastar conscientemente. Então isso é muito relevante, muito importante. Uma outra saúde é a saúde social. Nós falamos lá atrás sobre a saúde familiar, que é um núcleo mais restrito, é um núcleo social, mas mais restrito, que é mais fácil da gente conviver, né? São pessoas às quais a gente tem uma relação direta, às quais a gente tem um apreço, às quais estão com a gente em todos os momentos, ou pelo menos deveriam estar, né? E a saúde social, ela é uma relação um pouco mais ampla. Ela se relaciona com todas as pessoas que a gente vai tendo aí ao nosso convívio. Então, os nossos vizinhos, nossos colegas, os nossos amigos, as diferentes relações que a gente vai tendo. E é tão bom ter um vínculo de amizade, ter uma relação com as outras pessoas que de fato seja amistosa, seja de fato uma relação de aprendizado, né? A gente aprende tanto com os outros indivíduos, com as outras pessoas, e é justamente isso o que expressa a nossa saúde social, né? A forma como a gente se relaciona com os outros indivíduos. E aí não apenas com aqueles que a gente gosta, que isso é muito fácil, né? Mas dentro da sociedade a gente vai conviver também com as pessoas que a gente não gosta, que a gente não tem tanta afinidade. Mas essa é a expressão de fato da saúde social. A gente saber se relacionar com os outros, a gente saber negociar, a gente saber dialogar, comunicar. É a expressão do que seja a saúde social. Bom, a gente falou então sobre os 8 tipos de saúde. Deu para a gente ter um entendimento de que, de fato, quando a gente fala em saúde, a gente está falando em um aspecto mais amplo e cuidando de todas as etapas, de todas as dimensões, de todas as áreas da vida. E a gente tem que se pensar enquanto um ser completo, né? Que de fato tudo isso está entrelaçado. Quando eu cuido das minhas emoções, eu estou cuidando também da forma como eu me relaciono com os outros. Às vezes uma emoção desequilibrada, ela faz com que eu trate uma outra pessoa na área social, né, na dimensão social, de uma forma errada. Ou então, se no meu ambiente de trabalho eu não sei lidar bem com as questões, eu acabo chegando em casa na saúde familiar e desestruturando alguma questão. Então, saber equilibrar, saber equacionar isso é muito importante.
Essa frase aí, ela está no currículo da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dos pressupostos teóricos, e é uma das frases que eu acho mais bonitas do nosso currículo. Ela diz o seguinte, que o ser informação ele é multidimensional, com identidade, história, desejos, necessidades, sonhos. Isto é, um ser único, especial e singular, na inteireza da sua essência, na inefável complexidade da sua presença. E eu gosto de pensar os educandos, eu gosto de pensar vocês, estudantes, dessa forma. Como sendo seres únicos, como sendo seres integrais, que possuem de fato esses desejos, esses objetivos, essas necessidades, e a gente contribui para de fato essa formação de vocês, pensando em todos esses aspectos. Às vezes não diretamente, mas a gente pensa em todos esses aspectos quando a gente está planejando as nossas aulas, para que de fato a gente possa oferecer uma formação que auxilie vocês a lidarem com os diferentes dilemas do nosso cotidiano. É de fato uma formação integral que a gente busca oferecer, e ter isso em mente é fundamental. A gente conclui então a nossa aula de hoje com essa frase de Aristóteles que dizia o seguinte: a felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. Então, mesmo nesse período de quarentena, a gente sugere que vocês estejam cuidando da saúde de vocês em todas as dimensões. A gente está aqui, por exemplo, nessas aulas, cuidando da saúde intelectual de vocês, atentando vocês a esses outros tipos de saúde, mas a gente também pede que vocês cuidem dos diferentes tipos de saúde de vocês, tenham realmente ações, né? Não fiquem na ociosidade, somente no celular, somente deitado, mas que de fato vocês utilizem esse tempo de quarentena, esse tempo que vocês estão em casa, para de fato cuidarem de si, cuidarem dos outros, cuidarem desses diferentes tipos de saúde, dessas diferentes áreas da vida de vocês. Aí segue o meu e-mail, então se alguém quiser entrar em contato, dialogar um pouquinho mais sobre algum tipo de saúde. E tem também um Instagram de uma página que eu administro, que é sobre projeto de vida, na qual a gente trata sobre temáticas como essas e também sobre outras. Então a gente fala lá sobre algumas questões sobre educação socioemocional, educação para a carreira, projeto de vida. É uma página pessoal, mas que de fato pode nos auxiliar, pode auxiliar vocês também no desenvolvimento de vocês. Um abraço, até a próxima. Oi! Então, hoje vou apresentar para vocês 4 sugestões, 4 passos possíveis para colocar a mente em ação e começar a descobrir como é legal esse processo de aprendizagem. Vamos lá? Então, primeiro passo. Primeiro passo é definir o que você quer. Definir o seu objetivo. O que você quer estudar. Então, aqui nesse momento, você tem um leque de opções e você escolhe algo para estudar nesse momento. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. O segundo passo envolve a estratégia. Envolve como. Você já definiu o que você quer. Então, agora é hora de você definir como você vai estudar. E aí, nesse momento, é legal você saber qual é a forma que mais te agrada. Por meio de vídeo, textos curtos, textos acadêmicos, livros, podcasts. Eu prefiro som, então é podcast. Não, eu prefiro assistir vídeo, eu prefiro ler livros, textos. Então, agora, nesse momento, é a hora da estratégia. Ah, não, eu prefiro conversar. Ah, então aí você pode escolher um profissional da área em que você tem interesse e conversar com essa pessoa. Ou ainda, você pode montar ou participar de grupos de conversa, grupos de discussão sobre um determinado assunto. Também é uma forma de estudo. Então, esse é o segundo passo. É você identificar aquela estratégia, aquela forma, aquela maneira que você se sente melhor estudando. Então, aí você escolhe. E aí, no caso, vale ressaltar também
que não necessariamente é uma forma. Você pode também fazer o revezamento de quais as maneiras você acha mais legal de estudar. Então, esse é o segundo passo. Vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte: você já definiu o que você quer. Você já definiu como você vai estudar. Então, agora, o terceiro passo, ele é relacionado ao seu planejamento. É relacionado à sua programação. De quanto em quanto tempo você vai estudar? Vai ser um estudo diário? Vai ser um estudo uma vez por semana? Vai ser um estudo 15 minutos por dia? Então agora é hora de você avaliar sua agenda, verificar como se encaixa essa questão do estudo e você vai ter uma brecha, com certeza tem uma brecha, e aí você define a sua periodicidade, faz a sua programação, e isso é legal de fazer. Agora a gente parte para o quarto passo. E o quarto passo é você olhar para você mesmo. Porque o conhecimento, o aprendizado tem que ser algo prazeroso. Então aqui nesse momento entra a flexibilidade. Não adianta você definir o estudo, o que você vai estudar, não adianta você definir, identificar como você vai estudar, nem muito menos em quanto tempo, qual vai ser a sua programação, fazer um planejamento, se isso não for prazeroso para você. O aprendizado, ele tem que trazer significado para a sua vida. Aprendizado, ele envolve mudança de comportamento. E o significado e a mudança de comportamento, eles só vão acontecer se você se permitir. Se você for legal com você mesmo. Então, aqui nesse momento, é o momento de você também saber trabalhar com as dificuldades, saber trabalhar com aquelas coisas que acontecem. Eu estou programada para estudar todo dia tal. E nesse dia tal acontece o imprevisto. Tudo bem, seja legal com você mesmo. E aí, parte esse estudo para outro dia. Então, estão aí. São 4 sugestões, são 4 passos simples que envolve o que, envolve como, envolve quando e envolve ser legal com você mesmo. Seja flexível. Nesse momento do aprendizado, o que importa aqui é manter a mente aberta. É criar oportunidades, criar novas escolhas, novas opções para o seu mundo. Para isso, a gente tem que reconhecer as nossas limitações e manter o hábito, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar conversando e em breve a gente se encontra de novo, tá bom? Tchauzinho, até a próxima. Meu nome é Caio, eu estudo no CEMI e na quarentena eu estou usando videoaulas e resumos para estudar. Olá, eu me chamo Maria Clara, eu estudo no CEMI Gama e o que eu estou fazendo para estudar nessa quarentena é vendo videoaula no YouTube, pesquisando bastante e eu entrei em grupos de WhatsApp de pais, eles estão mandando cronograma para eu seguir certinho e conseguir estudar. E é isso. Um beijo para todos. Meu nome é Ana Louise e eu estudo no colégio CEMI Gama. Eu tô conseguindo estudar aqui pela internet, aqui em casa mesmo, e eu já tenho um espaço preparadinho para eu estudar aqui. Eu uso os conteúdos que eu acho na internet, eu uso também o material disponibilizado pela escola, e eu faço vários resumos e mapas mentais para poder fixar melhor o conteúdo. Eu uso planilhas também para controle de estudo, que eu acho pela internet, então eu só imprimo aqui em casa e eu consigo preencher ela direitinho. Aqui é o espaço que eu tenho para estudar. Eu uso aqui as planilhas, como eu falei, para poder controlar meu estudo. Uso o material da escola mesmo, que é esse daqui. Alguns materiais não são da escola, então eu uso emprestado ou minha mãe me deu mesmo. Aqui eu uso para fazer mapa mental, esses daqui, por exemplo, que eles são bem chamativos. E eu uso algumas ferramentas, tipo caneta, lápis, essas coisas, chama um pouco mais de atenção. Eu também uso vários livros também, que eu gosto bastante de ler, dá pra ver que eu vim usando prateleira. E eu uso eles para poder fazer algumas redações, então mais ou menos eu faço 2 redações por dia, pra não deixar eu me levar pela preguiça. E é isso, é assim que eu tô estudando aqui em casa.
Eu me chamo Bruna, eu estudo no Centro de Ensino Médio Integrado do Gama, CEMI, e nesse período de quarentena, nesse período de distanciamento social, para manter meus estudos em dias, eu vejo videoaulas, faço revisões, também leio livros que são relacionados àquela matéria. Isso me ajuda bastante, apesar desse transtorno causado pelo vírus Covid-19. Tantos detalhes belos já deixei passar. A naturalidade de ver o sol raiar. A natureza pede devoção. O canto dos pássaros que acalma o coração. Me diz o que é preciso pra sorrir. Me diz o que é preciso pra minha mente ir. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. E o azul do céu que me provoca emoções vai ficando avermelhado. Lá no horizonte depois fica prateado. Toda a imensidão, em ela linda lua pra ligar meu coração. Eu vou vencendo o meu ego, dia após dia, levando por onde passo muita alegria, meditando pra encontrar o meu próprio eu, enquanto aprecio os presentes que Deus me deu. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. Eu quero assistir o sol nascer. Eu quero ser feliz a vida inteira. Eu quero me molhar na água do mar. Eu quero me banhar na cachoeira. E aí, ficaram inspirados? Vocês também podem enviar depoimentos e demonstrar suas expressões, seja uma poesia, uma música, uma pintura. Fiquem à vontade, aqui no Ensino Médio em Tempo Integral Digital.